Que não dê com dor, Pai, mas com alegria, porque o Senhor tem prosperado os seus celeiros. Que seja que eles tenham entendimento de que isso são sementes, Senhor, e que são frutos de obediência à Tua palavra. Abençoa o trabalho dos meus irmãos, a empresa dos meus irmãos, as fontes de renda de cada um deles, as nossas, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de ser participante da Tua obra, Deus. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém, querido. Pode trazer sua oferta. Em nome de Jesus, aleluia. Quero chamar a nossa criança, cadê ela? Hoje eu estou servindo no serviço de criança. E eu disse, mas a Nandinha vai. E está linda. Vamos estudar hoje sobre Débora. Quero que você estenda a sua mão para abençoar a vida da Nandinha. Venha aqui, minha filha. Venha com o papai aqui. Nós vamos abençoar a vida da Nanda. Eu disse para a Rose que a Nandinha vai ser uma das primeiras crianças que vai ser batizada no Espírito Santo aqui na igreja. Ela tem uma busca, ela tem uma intensidade de buscar o Senhor. Amém? Vem, Rose, você também aqui do lado do papai e da mamãe. Eu sei que Deus tem propósito na vida da Nanda. Ela é uma bênção sobre nossa vida. O serviço de criança, nós inauguramos, ela desejava tanto, irmãos, essa salinha das crianças, quando a gente reunia na nossa garagem. Toda vez ela chegava, pastor, quando é que vai ter minha salinha? Então, é um resultado de orações da Nanda, de um coração dela também, amém? Estenda suas mãos, vamos abençoar a vida da Nandinha, protegendo ela de todo ataque do inimigo, amém? Em nome de Jesus, aproveitar e orar pela sua família também, né? Pelo seu pai, pela sua mãe. Senhor, nós colocamos a vida da Nanda diante do Senhor. Pai, a Tua palavra diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ela nunca vai se desviar dele. Nós cremos, Deus, e nós blindamos a vida da Nanda com essa verdade. Declaramos que o mundo não vai tocar nela. Nós declaramos, Senhor, naquilo que os pais dela foram feridos, Pai, ela não vai ser ferida, Pai. Nós declaramos, o Senhor, uma blindagem emocional, espiritual, física sobre a vida da Nanda. Declaramos ela uma menina cheia do Teu Espírito desde a sua infância, Senhor. Que ela seja usada para a glória do Teu nome, Pai. No nome de Jesus, abençoamos a vida do Tony, abençoamos a vida da Rose, abençoamos a vida da irmã Dora, da Camila, do seu Zé, todos os familiares, Pai, que saibam conduzi-la diante do Teu caminho, Pai, no nome de Jesus. Que caia por terra agora toda a maquinação do inferno contra a vida dela, todas as setas do diabo, nós lançamos por terra agora. Senhor, que Tu mande Teus anjos ministradores, anjos de guerra, anjos poderosos em poder, guardando a sua casa, a sua família, Pai, neutralizando todo o poder das trevas. Declaramos Nanda usada poderosamente, Deus, nas Tuas mãos. Flecha, Senhor, flecha polida, flecha que alcançará o alvo, Pai, para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá para a salinha, filha, agora chamar o pastor. Vamos estender as nossas mãos aqui e orar por ele. Amém. Nós temos tido dias intensos, né, irmãos? E graças a Deus, como diz a Rose, que o pastor é ligado no 12. Porque se fosse mais mole não dava conta, não. Tem que ser elétrico mesmo. Amém. Que o Senhor abençoe. Amém. Senhor, nós louvamos pela vida do nosso pastor. Obrigada, Deus, por esse desejo dele de cuidar do Teu rebanho, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Nós abençoamos a vida dele, Deus. Ó, Deus, desligamos nele agora toda a inquietação, Deus, tudo aquilo que é do homem natural, Pai. Que ele encontre, Deus, quietude no Senhor. Senhor, que o trono da Tua graça possa ministrar sobre a vida dele agora, que ele esteja 100% conectado com o Teu coração, Senhor. Que ele seja apenas um canal do Teu fluir. Fala a Tua igreja, ensina a Tua igreja, edifica a Tua igreja, fundamenta a Tua igreja na Tua verdade através da vida dele. Nós o abençoamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode ficar à vontade. Eu vou descer aqui para a gente ficar mais próximo. Só ver.
Amém. Glória a Deus. Aqui, amor. Obrigado, querido. Hoje nós vamos continuar um assunto que desde quarta-feira nós estamos falando aqui para os irmãos, mas vai ser um pouco diferente. Os irmãos que vieram quarta-feira receberam uma ministração sobre a parábola dos talentos. Tá? Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30, tá, queridos? E hoje eu fiz um negocinho aí no meu computador para explicar para vocês um pouco a respeito disso. Amém. Amém? Todos, dá para enxergar legal aí? Tranquilo? Então, irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre essa parábola, tá bom? Quero que você preste muito bem atenção, porque essas últimas parábolas de Jesus, elas foram parábolas proféticas, tá bom? Sobre a vinda dele, como que ele deveria se manifestar, como que ele voltaria. Então, são últimas palavras de um homem próximo da ressurreição, próximo da sua morte. São palavras que têm um grande grau de importância, né? Alguns, quando estão morrendo, dizem: olha, cuida dos meus negócios quando dá tempo, a senha do cofre é essa, e assim vai, né? Tem gente que nem dá a senha do cofre. Mas essas palavras são palavras proféticas, e eu quero que você preste muito bem atenção, porque nós vamos trazê-la para algumas coisas práticas na nossa vida, né? E aí eu sempre encorajo vocês a trazerem papel e caneta ou anotar na parte do celular de vocês, amém? Vai ficar gravado e nós vamos trabalhar. Então hoje eu quero falar sobre alguns princípios dessa parábola, mas antes eu vou ler esse texto rapidamente, para você ter um entendimento do que se trata esse texto, tá? Diz assim a Bíblia, Mateus 25, versículo 14. Todos acharam? Amém. Então vamos passear na palavra aqui. Até o versículo 30. A minha versão é a NVI, tá, irmãos? Diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Tá? Se você tiver uma caneta na sua mão, você vai marcar a palavra homem e servos. Você marca a palavra homem e marca a palavra servos, tá bom? Ou então, decore na sua mente aqui. Então, diz que ele foi em uma viagem e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um, de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim,
veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Então, irmãos, logo após essa parábola, vem uma outra parábola que fala a parábola das 10 virgens, né? Fala das 10 virgens, e assim vai falando várias parábolas. A primeira, na verdade, das 10 virgens, depois vem essa parábola. Então, para a gente discorrer um pouco sobre essa parábola, eu preciso explicar algumas coisas para vocês, amém? Então, vamos entender o que é o talento, o que se deu dessa história, para você entender o que significa isso para você e para a sua vida, para a minha vida, tá? Então, eu chamo essa parábola, na verdade, irmão, uma parábola dos desafios. É um grande desafio, porque essa parábola ela termina com um julgamento. Tá? Primeira coisa, houve uma distribuição. Diz que esse certo homem, ele viajou e ele distribuiu os seus bens em forma de talentos. A um deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento, correto? E o que significa talento? Qual é o significado da palavra talento? Beleza. Irmãos, o talento, 1 talento correspondia, tá, em torno de 35 a 40 quilos, ou de ouro ou de prata, de moedas de ouro ou de prata, tá? Por quê? Porque naquela época as medidas elas não eram tão precisas, não tão auferidas, né? Elas eram medidas que eram voláteis, elas mudavam, então não era tão precisa ainda como o quilograma que existe hoje, como o metro e outras medidas, né? Que existem na própria ciência. Então, era em torno de 35 a 40. Vamos ficar com 40 quilos, correto? Se fosse 35, tudo bem, 38, 37, mas geralmente eram 40 quilos. Pense aproximadamente 1 talento, e 1 talento equivalia a 6.000 denários. O que era um denário? Um denário era uma moeda, tá? Que era pago, como eu falei na última vez, era pago ao soldado ou ao trabalhador, ao escravo ou ao trabalhador por um dia de trabalho. Né? Geralmente era de prata, geralmente era de prata ou de bronze, né? Naquela época, então era voltado para isso. Então 1 denário significa um dia de trabalho. Então, se 1 talento corresponde a 6.000 denários, 6.000 denários, presta atenção. Então, quantos anos eram de trabalho, aproximadamente? Se aquele que recebeu 5 talentos, ele tinha, irmãos, 20 anos, era 20 anos de trabalho. 6.000 dava 20 anos de trabalho. Certo? Então, vamos aqui. Então pense mais ou menos em 5 vezes 20, dá quanto? 100 anos. E agora 10 que dobrou, não dobrou o talento dele? Então 200 anos, dava para viver ele, a descendência dele, até a terceira geração aproximadamente, que era a média de vida. Então, irmãos, esses bens é o que Deus entregou. O que nós vemos aqui primeiramente? Nós vemos um homem. Esse homem, Jesus está falando dele mesmo. Jesus veio como homem, e ele veio
ele, como homem, ele veio, ele doou a sua própria vida, o que é mais precioso, o que é maior é a vida eterna. Ele doou a si mesmo, o que é de mais precioso para todo homem, além da vida humana dele, é a vida de Deus, é a vida eterna. Ele deu a sua própria vida, ele se vestiu de homem, né, e resolveu dar os seus bens, a sua própria vida. Ele disse assim ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo dou a minha vida. Então, um homem entregar a vida é uma coisa, mas Deus, na personificação de homem, entregar a sua vida é outra coisa. É entregar a vida eterna. Deus se vestiu de homem para derramar a sua própria vida em mim e em você, encher você. A Bíblia diz que quem tem a vida, quem tem Jesus tem a vida eterna, e a Bíblia diz que Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Então, esses talentos, obrigado, querido. Vira para mim. Então, irmãos, esses talentos é algo muito importante. Então, você pensa numa situação dessa. Então, essa história, ela vai se desenrolando da seguinte maneira. Mas o que é que eu estou fazendo com esse talento? O que eu estou fazendo com essa vida que Deus me deu? O que eu estou fazendo com toda a riqueza insondável de Deus na minha vida? Eu sendo um servo, imagine, irmão, foi um servo. A Bíblia não está falando que ele entregou para um filho, mas esses servos se tornaram filhos de Deus. Então não foi para qualquer pessoa, não foi para uma pessoa tão especial, era servo. E o servo não tinha direito à herança, mas Jesus deu a herança, deu a sua própria vida por nós. A esse primeiro, então ele ausentou-se. Eu vou falar sobre alguns princípios, irmãos, importantes para a gente entender em relação ao que aconteceu com cada um e principalmente com o último. Porque o nosso foco aqui, irmãos, é o último. Nós queremos ser como o primeiro ou como o segundo, mas há uma advertência para nós em relação ao último, que recebeu apenas um talento. Tá? Então, com esse entendimento, irmãos, eu pergunto para vocês, um talento é pouca coisa ou muita coisa? Sabe quanto daria hoje um talento? Nos cálculos, daria mais de 1 milhão, muito mais de 1,5 milhão. Muito mais de 1,5 milhão. Aquela mulher que eu preguei, a palavra sobre ela, eram 300 denários. Isso é muito mais, eram milhões de dinheiro. Um só. Então representava muita coisa. Representava 20 anos da sua vida trabalhando todos os dias. 20 anos trabalhando todos os dias. É algo grande ou não é? É. Mas para Deus significa o pouco. Ele disse, sobre o pouco, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, por quê? Porque Deus, a Bíblia diz no Salmo 24, que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Todo ouro, toda prata, a vida do homem, tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Então, o pouco que Ele te deu, que na verdade não é pouco, para Ele é pouco, mas para ti é o tudo, representa muita coisa. Tá? Então esse primeiro foi, e a Bíblia diz que ele imediatamente foi e negociou esse talento. Pergunto para vocês, Jesus disse para ele negociar o talento? Falou aqui? Não. Disse que deu os bens para ele, mas não falou para ele. Então ele adotou alguns princípios, eu quero falar sobre esses princípios que são importantes aqui, tá? Vamos pegar aqui um pouquinho aqui. Um programazinho aqui. Eu quero falar primeiro sobre generosidade. Tá? Esse Deus, irmãos, Ele é um Deus generoso. Muito generoso. Eu já falei aqui que Ele deu toda a sua vida por nós. Tem um cântico, um hino que a gente cantava na Batista e que diz que Ele deu tudo, né? Que fazes tu por mim?
né? Mais ou menos uma letra assim, que Jesus entregou tudo e que fazes tu por mim? Ele deu a sua vida e que fazes tu por mim? Então, a primeira coisa foi generosidade. Pergunto para vocês, Jesus, esse Senhor, esse homem, primeiro, Jesus como homem, ele foi ou não foi generoso com esses três? Foi. Se o primeiro, que recebeu um talento, já era muita coisa, imagine o que recebeu 5, imagine o que recebeu 2. Então, todos eles receberam algo generoso do Pai, de Deus. Amém? Então, vamos falar sobre generosidade um pouquinho? Tá? Irmãos, a primeira lei da generosidade é a lei do amor. Tá? Você jamais pode ser uma pessoa generosa se você não tocar no amor de Deus e no amor. Né? Eu costumo dizer que nós não somos, irmãos, como o mar, né? Um mar de sal. Nós somos como o rio que flui. Somos como um rio que flui. A gente não retém águas, a gente libera amor, libera vida. Então, a primeira lei é a lei do amor. Toda essa generosidade, esses talentos representam amor. Existem duas coisas importantes para nós servirmos a Deus. Primeiro, nós temos que reconhecer a gratidão, ter gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez em nós e por tudo que Ele ainda fará em nós, porque Deus é generoso. Esse Salmo 126 que nós cantamos aqui, diz, quem diria das maravilhas do Senhor, como diz outro Salmo, e esse Salmo diz que a bondade do Senhor, as misericórdias do Senhor, como diz a palavra, Salmo 23 também diz que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Então, Deus é muito generoso, mas a questão é como é a nossa resposta para Deus, qual é a nossa resposta. Então, esse talento, tudo isso representa amor de Deus, tá? Tudo isso representa o grande amor de Deus para nós. Então, esse amor, ele vai gerar oportunidades. Então, tudo que Deus te dá, além da vida dele, além do dom, todos os dons que ele deu para que você possa servi-lo, isso é para gerar oportunidade na sua própria vida. Esse talento que foi dado a esse homem, quando o seu Senhor voltou, na verdade, aquele que não gerou, não conseguiu produzir, nem multiplicar, ele diz, tirai-o desse servo mau e negligente, e entregai a quem tem 10 talentos. Então o talento, irmão, era para nós mesmos. Na verdade, devolver para Deus, quem é beneficiado somos nós mesmos, assim como na nossa oferta, na nossa vida, na nossa adoração, tudo que somos. Então é do Senhor, mas Ele nos deu. Então vai ser benefício para nós mesmos. Amém? Então, questão de lei, é uma lei do amor. Nós nos movimentamos pela lei do amor, pela lei da vida. E a Bíblia diz que não há condenação no amor. Não tem nada maior do que o amor. Então, nós devemos servir a Deus porque nós tocamos na generosidade do Senhor, porque Ele foi bom para conosco. E esse amor, irmão, ele cria muitas oportunidades. Quando nós recebemos do Senhor, nós geramos oportunidades na vida da pessoa. Se você ama alguém, porque você tem que gerar oportunidade para ela, não gerar assistencialismo, mas gerar oportunidade. O amor gera oportunidade. E esse amor faz as pessoas serem desenvolvidas. Quando você ama uma pessoa, vamos dizer que você fale de uma maneira ríspida, às vezes dura, para que a pessoa se desperte ali, né? Mas é por quê? Porque você quer o melhor para ela. Então o amor também é um amor que dá choque, né? Que coloca as pessoas para frente. Então vai dar o que para as pessoas? Vai dar o quê? Vai desenvolver as pessoas. Todo o amor, irmão, é para desenvolver as pessoas. O que nós estamos fazendo aqui nessa igreja? Na verdade, uma das maiores missões nossas, irmão, como líderes aqui nessa igreja, é o quê? É ativar vocês espiritualmente para que vocês entendam o propósito de Deus, o que Deus quer fazer através de vocês. Para que vocês se tornem verdadeiramente líderes do Senhor.
E os dons e os ministérios de vocês sejam ativados, para que vocês mesmos possam dizer ao Senhor um dia: Senhor, tu foste bom, tu foste amável, e eu quero te servir, Senhor, e eu estou te devolvendo toda a minha vida. Então, nessa passagem aqui, irmão, no final dela, há uma grande prestação de contas. Tá? E o primeiro princípio aqui é o princípio da generosidade. Essa palavra generosidade, irmãos, ela é uma palavra da etimologia, da origem dela, significa ter bons olhos, ver com os bons olhos. Como é que nós somos generosos? Quando nós vemos com bons olhos. Quando nós não conseguimos ver as virtudes das pessoas, a gente não consegue ver o que é bom nelas, a esperança que elas podem se tornar, o que elas podem se tornar, se nós as vemos com um péssimo olhar, então nós não estamos vivendo um verdadeiro evangelho, porque o evangelho é a salvação daquele que todo crê, é o poder de Deus, é o poder da transformação, é o poder que me transforma e transforma as pessoas. Eu preciso ver com os bons olhos. Se eu vou semear na vida de alguém, eu preciso ver essas pessoas com bons olhos, não com mau olho, não com inveja, não com desprezo, não com desonra. Eu preciso ver com os bons olhos. Então, generosidade é ver com os bons olhos. E quando eu vejo as pessoas com os bons olhos, o meu coração se abre. E aí eu consigo semear na vida das pessoas. Amém? E aí eu consigo cuidar de gente. Eu consigo me doar para pessoas. Eu consigo viver esse evangelho e tocar no amor de Deus. Ser generoso, tá? Então, etimologia. Se perguntarem para ti um dia o que é a generosidade, o pastor me ensinou que é ver com os bons olhos. Amém? E esses olhos não é só os olhos agora, é os olhos do futuro. É os olhos do futuro. Porque o evangelho, ele tem um tripé: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Imagine se Deus olhasse só para a sua condição, logo como você era no início. Ele não tivesse esperança em que houvesse transformação na sua vida. Misericórdia, o que seria de mim, o que seria de você, né? Então, outra coisa, irmãos, toda generosidade é para gerar incentivo nas pessoas, porque ela vai gerar muita oportunidade, mas toda oportunidade é para gerar responsabilidade. Esses servos aqui, eles tinham que ter responsabilidade. Então, existem pessoas que são altamente capacitadas e que têm habilidades em muitas áreas, mas elas não têm caráter. É outra coisa que nós vamos falar mais adiante. Então, tem que ter responsabilidade. Quando foi entregue para aqueles homens, eles tinham que ter responsabilidade. Por quê? Porque aquele tesouro inestimável, como diz Pedro, né, uma coroa inacessível da glória de Deus, né? Então, era algo a ser devolvido para o seu Senhor, mas que seria replicado para si mesmo, tá bom? Então, é incentivo, gera oportunidade e gera responsabilidade. E uma outra coisa, investimento. Porque está falando de dinheiro, está falando de recursos. Irmãos, tudo que a gente não dá valor, nós não consideramos, nós não colocamos na escala de valor na nossa vida, né? E a nossa mentalidade fica uma mentalidade presa, obscura. Então nós não conseguimos ter uma visão do que é valor. Se você quer mudar, quer que Deus mude a vida das pessoas, o que ela acredita, o que ela crê, tem que mudar. Elas têm que entrar na esfera da realidade dos valores de Deus, tá? Aqui ele deu 5, 2 e 1. Então houve um investimento. Querido, o maior investimento que você faz é na vida eterna. Que eu faço é na vida eterna. Tá? Diz aqui que tudo que eu faço para Deus, eu vou juntar tesouros no céu. O que eu invisto hoje na terra, no reino de Deus, em pessoas, em apacentar pessoas, em cuidar de pessoas, abrir casas de atos, que nós temos falado aqui, cuidar de pessoas, tudo isso vai te dar um crédito eterno, um crédito para a vida eterna. Existe um crédito, você está investindo no reino, para quê? No reino de Deus, para quê? Para que haja um crédito da boa obra do Senhor.
Eu me lembro aqui, irmãos, agora de Apocalipse, que diz que nós seremos arrebatados com o Senhor, sim, mas também diz que os atos de justiça serão também levados consigo, e as suas obras os seguirão. Então, nossa vida será levada para o Senhor, mas também as nossas obras nos conduzirão. Então, vai eu, vai você, vai com todas as nossas boas obras de justiça. Isso que diz Apocalipse 19. Diz que nós, com as nossas boas obras, subiremos. Então, não é a questão de sermos salvos pelas boas obras, somos salvos pela graça de Deus, mas essas boas obras vão carimbar o teu passaporte, meu passaporte, para reinar com Jesus durante 1000 anos. Isso fala do milênio, fala de recompensa. Então, esse Senhor queria dar recompensa para cada um aqui, né? Então, há um investimento. Quem aqui percebe que Deus fez um grande investimento na sua vida? Levante sua mão, irmão. Amém? Um maior investimento Ele fez. Eu quero dizer para você, se tivesse só você, querido, nessa terra, de pecador, como nós somos pecadores, mas fomos lavados pelo sangue de Jesus, Jesus morreria só por você. Porque o amor dele cobre multidões de pecado. Amém? Outro princípio poderoso nesse texto aqui, irmãos, é o que nós chamamos de confiança. Princípio da confiança. Eu pergunto para você, você confiaria toda essa riqueza, pelo menos um talento, logo de mão beijada, para um servo, para um garçom, por exemplo, que estava ali na festa? Nada contra os garçons, mas ele era um servo. Pois Jesus confiou. Ele confiou, e a Bíblia diz que Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Ele deu para você a maior missão de todas as missões da terra, para mim e para você, que é a grande comissão, que é pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Ele confiou nas suas mãos o ministério da reconciliação, de reconciliar o homem com Deus e Deus com o homem, está nas suas mãos e nas minhas mãos. Quanto que é importante isso. Amém? Aleluia. Então, ele tem que ter o quê? Confiança, irmão. Diz a Bíblia que esse Senhor, quando ele entregou esses talentos, o que foi que ele fez? Ele se ausentou. Não foi isso que ele fez? Ele foi embora. Irmãos, o Senhor se ausentou. O Senhor morreu, mas ressuscitou como homem, esse dono de todos esses talentos, de todos esses bens, que hoje é a igreja, na verdade é a igreja, o reino de Deus, né? Ele se ausentou, mas um dia ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, a Bíblia fala depois de muitos dias, está falando depois de muitos dias, ele vai voltar. Depois desse tempo, ele vai voltar. Eu estou falando para vocês, já está acabando esse período. Nós estamos praticamente no início dos tempos finais, vivendo os últimos dias. Muitas coisas, estamos passando por uma pandemia e muitas outras situações no mundo estão nos dando sinais de que Jesus está voltando. Mas Jesus não está voltando só na sua parousia. Ele pode estar voltando para você amanhã, pode estar voltando a qualquer momento. Você pode estar se encontrando, eu e você pode estar se encontrando com Jesus. Então, há um despertar. Então, há uma ausência, e Ele confia em você na ausência. Ele confia que nesse intervalo, até a sua vinda, você e eu faremos o trabalho para o qual nós fomos comissionados. Amém? Então, e nessa ausência, Ele diz assim, você tem que ser fiel. Para que eu possa ser fiel, eu preciso ter temor de Deus. Por quê, irmão? Porque hoje, muitas pessoas pensam, eu não vou pecar, não vou fazer isso porque eu estou ali na frente do pastor, estou ali na frente da pastora, estou no ambiente da igreja. Na verdade, um homem e uma mulher de caráter, ele é manifestado pela sua fidelidade, pelo seu caráter, na ausência das pessoas. É na ausência, né? Pessoas que fazem coisas por trás, que se escondem atrás de uma Bíblia, atrás de princípios, mas que na verdade não tem nada a ver com Deus. Então é na ausência. Dizem aí que na ausência, você quer saber quem é homem na ausência. Então, o Senhor está presente, mas ausente.
ausente fisicamente, mas está presente como o Espírito Santo. E Ele está vendo todas as coisas. Amém? Então, hoje nós temos o que, irmãos? Uma crise de caráter. As pessoas hoje se tornaram inconfiáveis. É muito difícil você confiar nas pessoas. Por quê? Porque você já foi decepcionado, presente. Quem já não foi decepcionado aqui? Nós já fomos decepcionados. Se você não foi, entra na fila porque você vai ser decepcionado. Com o homem principalmente. Porque o homem é falho. Então hoje existe o quê? Uma crise de caráter. Existem pessoas com certas excelências em habilidades, mas elas têm problema sério de caráter. Elas são inconfiáveis. Você não pode dar um dinheiro na mão delas. Você não pode atribuir uma responsabilidade, muitas vezes, para que ela possa cumprir uma missão, porque elas têm deficiência de caráter. O maior avivamento que vai acontecer, irmãos, meus queridos, é um avivamento de caráter. Primeiro, um caráter. Primeiro o caráter, para depois a habilidade, depois a excelência. Deu para entender? Então, queridos, aqui há uma confiança na ausência, mas uma confiança no chamado. Aqui, abra sua Bíblia, Romanos 8, 28, por favor, vamos ler esse versículo. Romanos 8, 28. Oh, aleluia. Que bênção. Romanos 8, 28. Então, princípio da confiança. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Outra versão diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, por seu propósito. Então, você foi chamado, e aquele que foi chamado, Deus o capacitou, Deus o dotou de habilidades, recursos necessários. O que são esses talentos? São todos os recursos que você precisa para você se tornar mais que vencedor. Eu e você, para manifestar o reino de Deus, para cumprir o propósito. Você foi chamado para quê? Para um propósito. Porque não há valoração muitas vezes na nossa vida, não damos valor a certas coisas, porque nós estamos fora do nosso propósito. E aí sofremos por não viver no propósito. Então é importante viver esse propósito, né? Romanos 8, 28. E as pessoas, tudo que a confiança, irmãos, a confiança de respeito às pessoas, de respeito ao que você vai fazer com as pessoas, né? E aqui nós temos uma diferença entre preço e valor. É uma situação que a gente tem que saber. Esses caras aqui, esses três, dentre eles não sabia o que era o valor. E nós só desperdiçamos as coisas quando nós não damos valor às coisas. Então, o Senhor confiou a você, confiou, e a Bíblia diz que aquele que Ele chamou, Ele também capacitou, e quem Ele capacitou, Ele também enviou. Então, o Senhor nos chama, nos capacita e nos envia. São três coisas que Deus faz. Ele nos chama, nos capacita, e nessa questão de capacidade, Ele vai nos transformando e vai nos enviando. Porque não é, eu vou ser transformado para eu poder ser enviado. Não, irmão, nós vamos sendo transformados e vamos ser enviados. Já somos enviados, amém? E essa é uma questão hoje de confiança. Esses servos tinham que ter relação de confiança, amém? O que foi que ele fez aqui? Ele delegou, ele distribuiu, não foi isso? A um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outra ele deu 1. Ele delegou, irmãos. Ele delegou, ele distribuiu os talentos. Mas você podia dizer, não, Deus foi injusto. Foi o que aquele cara falou, aquele último falou. Ele disse, eu sei que tu colhes onde tu não semeaste. Irmãos, na verdade, esse último
ele tinha só desculpas esfarrapadas. Por quê? Porque o Senhor deu todos os recursos necessários para que ele pudesse trabalhar. Mas foi o que ele fez? Ele embrulhou aquele talento e guardou. Naquela época, até era um costume você pegar, porque não havia bancos institucionais, né? Não era tão confiável você colocar em certas, na verdade eram casas ou pessoas que mexiam com essa área do negócio. Então, quando não era muito confiável, eles pegavam, embrulhavam, colocavam dentro de um panos ou uma bolsa de couro e enterravam num determinado lugar na sua propriedade, onde só eles sabiam, enterravam. Então era comum, né? Você vê escavações até hoje, vê escavações. Então não era uma questão não era questão de só enterrar, mas aquilo lá foi para que ele tivesse uma atitude, uma iniciativa, como aquele primeiro teve. Ele teve uma iniciativa. Esse cara não. Ele teve uma iniciativa, foi para enterrar as coisas. Irmão, nos Estados Unidos, há um tempo atrás, num terreno, foi descoberto, né? Uma família comprou um terreno, tipo um sítio, e aí eles começaram a cavar no sítio, foram fazer uma construção, alguma coisa, e eles descobriram vários baús com moedas de ouro. Se eu não me engano, era mais de 100 milhões de moedas de ouro. Uma fortuna, estava toda enterrada. E eles compraram propriedade, e foram cavando, foram fazendo escavações, foram mexendo para fazer uma estrutura, e descobriram que tinha um baú lá cheio de moedas de ouro, daquelas antigas ainda, moedas reais, né, do Império ainda. Então, queridos, Deus nos deu talento, distribuiu talento, e nos deu poder e capacidade. Sabe, irmãos, nós temos poder e capacidade para fazer a vontade de Deus. Sabe, para ganhar essa cidade para Jesus, para abrir nossas casas, para atrair pessoas, para que as pessoas conheçam o verdadeiro amor de Jesus. Deus nos dotou de capacidade. Mas o que nós temos? Duas coisas para fazer. Ou nós damos desculpa, ou nós damos uma resposta para Deus. E nós estamos posicionados aqui para dar uma resposta para o Senhor. O que o Senhor queria, irmãos? Ele queria o quê? Ele te deu autoridade, ele disse, quando todo poder me foi dado nos céus e na terra. E esse poder ele transferiu para quem? A igreja. Se a igreja ora, se a igreja prega o evangelho, se a igreja avança, então esse poder é manifestado. A glória do Senhor é manifestada. Quando você se levanta na sua casa, meu irmão, e faz um propósito com Deus, e ora e pede a Deus, Deus ouve sua oração, sim. Ele ouve sua oração. Pode ser que aquela resposta que você está pedindo não é a resposta da vontade dele, mas ele vai responder. No tempo certo, na hora certa, ele vai responder. Então o Senhor ouve as nossas orações, amém? Ele delegou poder. Irmãos, quero quebrar nessa noite um paradigma aqui. Tá? Retorno. Prestação de contas, retorno. O que esse Senhor queria? Retorno. Irmãos, Deus quer retorno de nós. Isso é sério. É muito sério. O Senhor vai pedir o nosso retorno. Vai pedir para nós prestação de conta do que nós fizemos com a nossa vida e com o nosso ministério, com todos os talentos, com todos os dons que Deus nos deu. Então, Deus quer um retorno. Nós muitas vezes queremos só um retorno de Deus para nós, mas Ele já deu tudo. E aqui nós vemos duas coisas. Em relação a esse último cara, nós vemos o quê? Negligência. Ele foi negligente. Vemos uma relação de trabalho e negligência. Toda pessoa negligente, toda pessoa preguiçosa, toda pessoa que não tem disposição, queridos, sabe, para trabalhar, ou disposição para ombrear, é uma pessoa negligente. E o elogio que ele recebeu aqui, entre aspas, foi servo mau e negligente. Diferente do outro, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse aqui não, servo mau e negligente. Por que você não colocou esse dinheiro nos banqueiros? Para que rendesse o quê? Juros. E que juros aqui? Retorno. Irmãos,
Quarta-feira eu falei isso aqui, vou falar de novo. Quando você faz uma academia, você quer um retorno, você quer emagrecer, né? Certo? Quando você estuda, você quer conhecimento e você quer um retorno daquele conhecimento, sim ou não? Quando você trabalha, seja trabalho autônomo, seja trabalho de empregado, você quer um retorno salarial, sim ou não? Quer. Com o reino de Deus não é muito diferente, não. Quando você se dedica para o reino de Deus, você dará um retorno. E esse retorno que é mais interessante é para você, é para mim. Não é um retorno para Deus. Você devolve para Deus e Deus devolve para você. Porque aquele que não negociou o talento, ele disse: tirai dele esse talento e dai àquele que tem 10. Então o Senhor não estava interessado muito no talento dele, porque ele já era dele, mas ele entregou para ele multiplicar esse talento. Então, qual era a lógica? Era que esse talento voltasse para a mão do seu Senhor. Mas o que é que ele fez? Não, eu vou transferir para aquele outro. Mas aí a tua mente pode perguntar, mas por que não deu para o cara que tinha 2, que era menos talento? Porque aquele que recebeu 5 tinha capacidade de lidar com aqueles 5 talentos. E aquele que recebeu 2 talentos tinha toda a capacidade. Deus nos dotou, não falei aqui, confiança, capacidade, habilidade, tudo que Deus deu para poder trabalhar aqueles 2 talentos. E aquele que tinha 1 talento também tinha toda a capacidade para que pudesse desenvolver aquilo. Mas ele foi o quê? Omisso. Ele não trabalhou, ele não se dedicou, ele não se esmerou. E por causa disso, o que aconteceu? Ele fracassou. Então, qual é o retorno, irmão? Retorno, resultado. A gente fala de resultado, muitas vezes a religião acabou com a gente, né? Ela diz, não, por quê? Porque às vezes a gente vem de sistemas de cobranças, e que cobram resultados, que cobram religiosamente muitas coisas de nós, e é quando a gente chega num ambiente que tem uma paz, que tem um desfrute, onde não há uma cobrança, a gente parece que fura os 4 pneus do nosso carro, e fica lá parada para o freio de mão. Por quê? Então, irmãos, é resultado. Deus vai cobrar de mim e de você resultado, da sua vida, de toda a sua vida. Então, resultado é multiplicação. O que tinha que fazer? Multiplicar. Você, quando compra uma coisa por X, você vai vender por X? Não, você vai colocar uma margem de lucro lá, porque você quer o quê? Resultado. A irmã trabalha com flores ali, com plantas ornamentais. Se ela for vender, por exemplo, uma planta rosa do deserto, que custa, vamos dizer, se ela for vender, que ela comprou, vamos dizer que ela comprou, fez um negócio imediato, por R$100, será que ela vai vender por R$100? Não, ela quer vender por 200, quer vender por 300, quer vender por 150, por quê? Ela quer retorno. Tá? Então, talento diz respeito a retorno. Então, nós estamos posicionados hoje nessa igreja, nas coisas do Senhor, porque Deus quer o nosso retorno. E quando você se dedica às coisas, você é uma pessoa que se entrega, né? Não trabalha no ócio, o que acontece? Você vai ter retorno. Esse texto aqui de baixo, 1 Coríntios 3,12, ele fala sobre como nós devemos edificar, como nós devemos trabalhar. Tá? Eu vou ler ele rapidinho aqui. Ele fala, aquele que dedica, aquele que serve, ele deve servir. 1 Coríntios 3,12. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Olha aqui, querido. Eita! Então, falar sobre retorno. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, esse dia na verdade, irmão, ele é com letra maiúscula, o dia a declarará, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém contribuir permanecer, este receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, irmãos, nós estamos debaixo do fogo de Deus.
todas as nossas obras, existem aqui 6 elementos, 3 elementos de alto valor, de valores, e 3 ordinários. Tá? Vou começar pelos ordinários. Quais são? Madeira, feno e palha. Madeira tem até um certo valor, mas quando vem o fogo, o que acontece com ele? Com a madeira? Aquele monte de madeira. Madeira às vezes tem volume, mas vem o fogo e queima. O fundamento é Cristo, mas as obras, essas obras de edificação, são obras que serão provadas pelo fogo de Deus na nossa vida, pelas provas para que nós possamos ficar mais puros. Então, quando o fogo vem sobre a madeira, o que acontece com aquele monte de madeira? Vira cinzas, não é verdade? E aí, e o feno? O feno até serve para alguma coisa. O feno, ele serve para a alimentação do gado. É um tipo de comida que é dado para o gado. Tem um certo valor, mas não é tão precioso. E a palha? Aí a palha mesmo que não serve. Por quê? A palha tem grandes volumes, mas se o fogo vier, vira cinza de cinza. Pior ainda, é mais rápido pegar fogo. Mas se o fogo vier sobre o ouro, o que vai acontecer com o ouro? Uma alta temperatura, o ouro vai derreter. Mas quanto mais fogo estiver na alta temperatura, 1000 graus, por exemplo, sobre o ouro, mais puro ele vai ficar. Assim é a nossa vida. Quanto mais provas nós passamos, quanto mais intenso Deus trabalha em nós, quanto mais intenso a glória de Deus vem, a presença de Deus vem, o Espírito Santo vem trabalhar em nós, mais nós ficamos puros. E aí, esse ouro representa a natureza do Pai. Todo ouro na Bíblia representa o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai representa ouro. O Filho representa prata. E pedras preciosas representa a obra do Espírito Santo. Então, são 3 coisas que devem permanecer na nossa vida através do fogo. Primeiro, toda a natureza do Pai. Por que o ouro? Porque a nossa natureza tem que ser transformada na natureza do Pai, a natureza divina. Pedro fala a respeito disso, que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro depurado. Por quê? Porque nós estamos sendo provados para ser aprovados, queridos. Amém? E nós não queremos ser aquele servo inútil que não foi aprovado. Então, a nossa natureza, o nosso caráter precisa ser mudado, precisa ser transformado, mas é pelo fogo de Deus, pelo fogo da presença do Senhor. Quanto mais nós vivemos na presença de Deus, e mais nos envolvemos com a obra de Deus, com o reino de Deus, mais nós manifestamos a glória de Deus. E a prata representa a compra, representa o preço que foi pago. Jesus derramou, o escravo era comprado por prata. Irmãos, nós fomos comprados por prata do Filho. A prata representa o quê? A graça do Senhor sendo manifestada. Mas o que nós estamos vivendo hoje, mais profundamente, é o quê? São as pedras preciosas. Fundamentos como pedras preciosas, coisas de valor. Se nós não dermos valor às obras do Espírito Santo, o fruto do amor, o amor, a paz, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, isso são valores que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida, manifestando na nossa vida, no nosso caráter. Então, tudo está sendo provado pelo fogo. Que fogo é esse? É o fogo do Satanás? Não, é o fogo de Deus. Amém? Então, todas as provações, essas provações que vêm para a sua vida, para você ser melhor, para você sair daí, meu irmão, muito melhor. Amém? Glória a Deus. Então, ouro, prata e pedras preciosas. E aqui, irmãos, pastor, desigualdade. Por que desigualdade? Vamos espantar o sono aí, em nome de Jesus. Porque, irmãos, o reino de Deus não é um reino de igualdade, ele é um reino de equidade. Mas, pastor, lá em Atos diz que todos eles dividiam o que era o seu no início. Irmão, mas foi no início. No início. Aquilo não permaneceu por muito tempo. Então, nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Nós somos filhos, mas somos diferentes. Por isso que a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, conforme a sua capacidade.
nós como filhos diante de Deus somos todos iguais, beleza, mas em relação aos dons, aos ministérios, o que Deus entregou na sua mão, Ele vai dar conforme o que Ele te capacitou, e conforme o que você busca, e conforme a sua disposição de servir a Ele. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas a capacidade está dentro de você, amém? Então, essa desigualdade é por causa disso, porque nós somos diferentes. Eu vou passar aqui rapidinho, porque, irmãos, olha aqui, porque Deus, Ele fala de uma diversidade, não é esse padrão de diversidade que estão falando aí fora, tá, queridos? Por que diversidade? A Bíblia chama isso de singularidade, multiforme sabedoria de Deus. Deus vai usar a Rose de uma maneira específica, seja na música, seja com as crianças. A irmã Dora, Deus movimenta ela de uma outra maneira. Irmão Jonas, Deus movimenta, por quê? Porque é uma multiforme sabedoria de Deus. Multiforme são muitas formas diferentes. Então, queridos, Deus não é um Deus de igualdade, Deus é um Deus de equidade e de justiça. Aquele canto que a gente canta assim, bondade, igualdade, na verdade não é igualdade, tinha que ser equidade, porque equidade é o governo de Deus, é como Ele quer distribuir, porque Ele é soberano. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitude de pessoas. Ele não faz. Ele não te acha nem menor nem maior que um ou outro, mas da sua atitude Ele faz acepção. Porque é a sua resposta, a resposta que você dá para Deus, é a maneira que Deus vai fazer com que você possa caminhar mais rápido ou mais lento. Então, irmãos, eu quero falar aqui sobre essa singularidade. Deus respeita a sua singularidade. Deus sabe quem você é. Ele não vai entregar, Ele não podia entregar 5 talentos para aquele de porque haveria um grande desperdício. Ele não podia dar aqueles 5 talentos para aquele de 2, porque aquele 2, ele ia sentir um grande peso sobre ele. E aquele que tinha 2, não podia receber 5, porque na verdade, esse que ia realmente sentir um grande peso. E se aquele que recebia 5, recebesse apenas 2, ele diria, poxa, eu estou frustrado aqui, porque eu tenho muito maior capacidade de produção, de fazer coisas para Deus, de pensar nas coisas de Deus. A gente pensa nas coisas, a gente pensa nas pessoas, a gente pensa em como fazer o melhor para Deus, porque Deus nos deu capacidade, diversidade, e nos deu multiforme sabedoria. Amém? Então, a multiforme sabedoria de Deus que está lá em Efésios 3:10, eu não vou ler. Então, aqui, irmãos, tem uma coisa muito importante sobre essa desigualdade. O que você faz com o que Deus te dá? Tem 2 coisas. Nós temos Caim e José. Caim é o símbolo da inveja. Caim teve inveja do seu irmão chamado Abel. Então, muitas vezes, talvez aquele que tinha um talento, talvez tenha tido inveja, a Bíblia não fala, mas ele transferiu a responsabilidade dele para Deus. Está aí o que tu me deste, como se não tivesse valor. Inveja, irmãos. Tem pessoas que têm inveja do teu sucesso, inveja do que Deus está te dando, do que Deus está fazendo na sua vida. E contra a inveja, o que a gente faz? A gente expulsa o espírito de inveja, né? Mas Judas 11 diz que Caim foi pelo caminho da inveja. Então a inveja não é apenas um sentimento, mas é um caminho. Tem pessoas que estão sendo conduzidas no caminho da inveja. Parece que tem que provar para alguém que é superior a alguém ou fazer uma coisa maior que o outro. Irmãos, nós não estamos para provar nada para ninguém. Nós estamos para provar, primeiro, para o nosso amado, para o nosso Deus, que nós o amamos e o servimos de todo o nosso coração, e que as nossas mãos não chegarão vazias diante dele, diante do tribunal de Cristo. Amém? Então, a inveja é uma desgraça. Por que uma desgraça? Porque uma pessoa que tem inveja, ela não tem um brilho da esperança e do futuro do que ela pode ter. Então, há um caminho, porque isso se torna uma história dela. Você que já trabalhou em vários ambiente de trabalho, nós que vivemos em comunidade, às vezes até pessoas, irmãos, pessoas que têm inveja.
Irmãos, é muito mais difícil você celebrar as vitórias das pessoas do que as doenças. É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. É muito mais fácil. É muito mais difícil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. E a Bíblia fala, alegre-se com os que se alegram. Se o irmão ganhou um carro, se ele, sei lá, teve uma vitória na vida dele, aleluia, vamos celebrar, irmão. Vamos celebrar, mas isso de coração. Por quê? Porque o meu irmão está tendo sucesso. Amém? Então aqui fala da inveja, irmãos. Cuidado com a inveja. Mas e José? José é superação. Né? Então, não olhe simplesmente o que Deus deu para outra pessoa. Olhe para o que Deus te deu, irmão. E seja fiel no que Deus te deu. José, o que aconteceu? Ele foi vendido, ele foi maltratado, mas José teve superação. Porque Deus estava com ele. Ele se tornou Asenat Pafneia, que significa governador de todo o Egito. Assim também, esse Senhor, esse homem, quando ele voltar, ele voltará como Senhor. Diz que ele voltou como Senhor. Não foi? Não era um homem que distribuiu seus bens, mas quando ele volta como Senhor. E assim o Senhor também voltará. Então, irmãos, 4 lições aqui importantes em relação à desigualdade aqui, em relação às diferenças. Nós somos diferentes. Primeiro, iniciativa, ter muita iniciativa, disposição, né? O que é, irmãos? O que é negócio? Está falando de talento aqui, o que é negócio? Negócio é negar o ócio, é negar a passividade. O reino de Deus, ele é um negócio espiritual, é algo de investimento, de caráter eterno. O que é negócio? É negar o ócio. Daí vem a palavra negócio, né? Então, o que você vai fazer com as suas iniciativas? Você vai multiplicar a oportunidade. Uma pessoa, aquele de 5 talentos, aquele de 2 saiu imediatamente. Imediatamente significa ter iniciativa. E o que falta muitas vezes na nossa vida, irmão, em várias áreas, é iniciativa. E a pior coisa é você trabalhar e lidar com pessoas que não têm iniciativa, que são empurradas, que precisam ser empurradas. Iniciativa. O que é iniciativa? É fazer o que é preciso fazer e muito mais. Quando Jesus chegou com Pedro, lá em João capítulo 21, ele disse, Pedro, tu me amas mais do que estes? Ele estava dizendo, Pedro, qual é a tua iniciativa em relação ao meu amor? O nível de amor que você tem. Então, todas as pessoas que têm iniciativa, disposição para sair de um estado de inércia, sair de um estado de ócio, elas vão ter prosperidade e bênção de Deus. Elas vão conseguir em Deus o que Deus prometeu para elas. Amém? Então você tem iniciativa. Estou terminando, irmãos. Outro item é responsabilidade. Olha esse versículo aqui de Provérbios 17. Irmãos, eu vou ler porque isso aqui é interessante. Provérbios 17, 2. Tá? Depois vai estar gravada essa mensagem. Provérbios 17, 2. Olha aqui, queridos. Eita. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Isso é iniciativa. Isso é o quê? Responsabilidade, principalmente. Ele está dizendo que esse servo vai ser melhor que o filho do cara que é rico, da própria casa. E ele vai ter participação em quê? Em herança. O que Deus quer trazer para nós? Herança. Recompensa. E o evangelho do reino é um evangelho de recompensa. E ainda, muitas vezes nós estamos dormindo em berço esplêndido, né? Dormindo. Irmão, existe uma recompensa para todos aqueles que forem fiéis. Para que todos aqueles que se dedicarem ao reino, ao Senhor, haverá uma recompensa, mas conforme o quê? A sua dedicação a Deus, a minha dedicação ao Senhor. E a última, tem a ver com os outros. Por quê? Porque haverá uma prestação de contas. Irmãos,
E esse Deus é um Deus empreendedor. Por quê? Porque ele trabalhou em cima da criatividade. Tá, irmãos? Da criatividade. E o que é ser empreendedor? Sabe o que é ser empreendedor? É ter criatividade, é pensar na inovação, é pensar em transformações, é pensar em fazer melhor, é ser empreendedor. Deus colocou dentro de mim e de você um espírito empreendedor. A palavra no hebraico, davar, significa Deus criativo. Davar significa Deus criativo. Nosso Deus é um Deus criativo. Quando ele chegou com o homem, disse, olha, crescei e multiplicai, enchei a terra. Isso é o quê? Ser empreendedor. É pensar fora da caixa. Então, você é um empreendedor de Deus. Empreendedor espiritual e empreendedor também nas próprias coisas. No que Deus colocou na sua mão. Amém? Deus empreendedor. E por último, eu não posso deixar de falar desse último cara aqui, irmãos. Não posso deixar de falar. Tá? Irmãos, haverá uma prestação de contas. Eu quero falar sobre essas duas coisas. E ele termina essa palavra, né? Opa, eu estou na internet direto aqui. Fechou. Não fechou não. Ele termina aqui com isso aqui. Gozo e honra Jesus. Gozo e honra, choro e frustração. O que ele diz aqui? Ele diz, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, já vimos que o pouco não é pouco, né? É muita coisa. Ou seja, nós somos indesculpáveis. E ele diz, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A alegria. Irmãos, você quer ver Deus alegre? Converta as pessoas para Jesus. Você quer ver Deus alegre? Você quer ver festa nos céus? Porque a Bíblia diz que há festa nos céus quando uma pessoa se converte, quando um pecador se arrepende. Converta-se e converta os corações das pessoas para Jesus. Então, haverá o que? Gozo e honra. Gozo e honra. Ele diz, servo bom e fiel. Irmãos, não é proibido elogiar as pessoas. Porque a religião prega na nossa cabeça, muitas vezes, você vai elogiar, vai aumentar o ego da pessoa. Ele disse, servo bom e fiel, publicamente. Nós seremos honrados um dia, publicamente, pelo Senhor, diante de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele dirá, vinde benditos de meu Pai, herdai aqui os céus e a terra, o que eu tenho preparado para vocês, porque vocês foram servos bons e fiéis. Então, nós vamos estar no gozo do Senhor. Existe um espaço na mesa de Deus para todos aqueles que forem fiéis. Amém? Isso é parábola de talento. E aqui no final, querido, haverá choro e ranger de dente e frustração, lamentação para os infiéis. Essa é uma palavra de advertência para nós, porque esse camarada, ele era um servo, assim como o outro também era um servo, mas ele não teve uma disposição, não teve uma vida de resposta para Deus. Então nós não podemos nos perder nisso daí. A pergunta é o seguinte, ele tinha duas coisas aqui. Sobre prestação de conta, eu quero falar sobre duas coisas, não está aí. Irmãos, ele tinha um problema de relacionamento com ele mesmo, de problema de relacionamento com Deus. Quando ele fala que o Senhor era mau, na verdade ele diz que ele era rígido, ele estava dizendo, tu é mau, tu não é justo. Toda pessoa que transfere responsabilidade, geralmente ela tem um problema de relacionamento com alguma pessoa. E uma outra coisa que ele tinha problema, de trabalho, de ociosidade, de disposição de servir a Deus. Então eram dois problemas, um problema de relacionamento e um problema de trabalho, de disposição. Amém? Então, queridos, essa era a palavra que eu queria entregar para vocês hoje, tá? E
existiam uns fatores aqui, mas eu não vou falar por causa do tempo. Irmãos, essa parábola do talento, ela é uma palavra de advertência para nós. Se não fosse uma palavra completa, pararia no de 5 talentos e no de 2 talentos, só nas coisas boas. Mas o Senhor está nos advertindo hoje. E eu quero falar para vocês, um dos fatores aqui que está dentro desse slide, é o fator tempo. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos vai voltar. Então nós estamos vivendo hoje um fator tempo. Nós não sabemos nem um dia nem a hora, e nem o dia do encontro com o Senhor. E a Bíblia fala, nós vemos 1 Coríntios 3:12, fala que o dia revelará. Essa palavra dia, ela está com letra maiúscula, dia, D-I, dia maiúsculo. Que dia é esse? É o dia do Senhor. E o dia do Senhor, para mim, ele resume-se de 2 maneiras. O dia do Senhor, da manifestação da vida dele, e o dia do encontro que você vai ter com ele. E eu quero falar para mim e para você, querido, da maneira que você está aqui, é a maneira que você vai subir. Exatamente. Só vai haver o quê? Uma transformação no nosso corpo, mas é da mesma maneira que nós estamos aqui, a mesma maneira que vamos subir. Então, é tempo de nós sermos pessoas intensas em Deus, pessoas profundas no Senhor, pessoas que se doam e que amam Jesus. Amém? Então, a pergunta que não quer calar, a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: o que você está fazendo com o talento que Deus lhe entregou? O que você está fazendo com toda a riqueza, com toda a bênção e a bondade do Senhor que Ele entregou na sua vida, com o propósito, que você foi chamado segundo um propósito. Quem não vive no seu propósito, vive uma vida vazia, mas nós vivemos no propósito de Deus, e Deus nos colocou no propósito para manifestar a glória dEle na terra, ganhar nossa casa, nossa família, nossos filhos, entendeu, irmãos? Ganhar nossos vizinhos, ganhar as pessoas, encher a terra da glória de Deus, do conhecimento da glória de Deus, amém? Para isso nós precisamos ser como esses servos diligentes, servos que têm disposição, servos que têm visão e se entregam e vivem segundo a natureza de Deus, segundo o propósito de Deus, aleluia? Então nós temos muitas coisas, irmãos, para fazer, porque a qualquer hora nós podemos estar ouvindo o som da trombeta sendo tocado, em nome de Jesus, e o Senhor está voltando, amém? Irmãos, nós decidimos, eu, minha esposa, eu principalmente, eu falo por mim, irmãos, mas eu decidi doar toda a minha vida para Deus, irmãos, me desgastar. Vocês pensam, queridos, que eu não tenho propostas de trabalho, de outras atividades aí? Eu tenho propostas, vem quase que semanalmente para mim, propostas. Mas eu decidi, Senhor, eu vou me consagrar para o ministério. Não é uma questão de ganhar pouco ou de ganhar muito, mas de fazer a vontade de Deus, de dar uma resposta para o Senhor. E é isso que você tem que fazer na sua vida. Eu não estou dizendo para você, eu vou ser um pastor, vou ser uma missionária, não. Eu estou dizendo para você, no que você faz, você exerça um sacerdócio para Deus. No que você fizer, faça para Deus de coração, faça de uma maneira. Então, não queira receber a reprovação de Deus, onde haverá choro, angústia e tristeza. Queira receber a aprovação de Deus, que é o quê? Gozo, paz e alegria, gozo eterno, haverá gozo eterno. O seu sofrimento hoje, ele vai ser transformado em gozo eterno. Então, é muito importante hoje valorizar, é importante valorizar a oração, é importante valorizar a pregação do Evangelho, é importante valorizar as casas de Atos, valorizar as coisas de Deus, é importante valorizar o reino de Deus. Por quê? Porque isso tudo, irmão, vai ser transformado num peso de eterna glória. Amém? Ao peso de eterna glória. E é isso, eu convido você a ficar de pé agora, em nome de Jesus, querida, em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé. Amém? Essa parábola é uma parábola profética, porque ela te confronta e me confronta a sermos servos bons e fiéis. Amém? Aleluia. E o que é um servo fiel? É um servo que dá resposta para Deus. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração. Hoje eu quero orar junto com você, querido, em nome de Jesus. Eu quero que o Espírito Santo, irmão, você vai colocar no seu coração, o outro você vai colocar nos seus olhos.
Uma mão coloca no seu coração e coloca nos seus olhos. Eu quero olhar para Deus dar visão hoje. Amém? Visão espiritual, Pai. Senhor, abra o coração, como diz a palavra, abra os olhos do coração dos teus filhos, cada um de nós, em nome de Jesus, para que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus, a verdadeira vontade de Deus. Senhor, dá visão de águia para cada um que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Cada um, Pai, cada um que está aqui, a começar por nós. Senhor, abra o coração e dá amor. Derrama o teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero que o Senhor também abra os olhos de cada irmão, de cada irmã aqui nessa noite. Abra os olhos espirituais. Abra os olhos para que eles possam ver muito além, como águias, voar como águias. Em nome de Jesus, Senhor, devolve hoje a esperança que foi roubada, a esperança do futuro, a esperança de crer, a esperança de confiança, a esperança de atender a grande comissão de Deus. Senhor, abra os olhos nessa noite, derrama, Senhor, uma nova visão, uma visão espiritual, Espírito Santo, que caia o seu fogo sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. E agora nós destravamos todo o coração que está preso em pedras, preso, coração que está endurecido, nós quebramos agora pelo poder do Espírito Santo, quebramos essas pedras da angústia, essas pedras de falta de disposição, de falta de adoração, de falta de servir a Deus. Nós quebramos agora, removemos essas raízes de inveja, essas raízes de amargura, essas raízes de calamidade, em nome de Jesus. Nós liberamos nessa noite sobre cada um, Senhor, uma nova visão, a visão que vem do céu. Ó Senhor, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que venha do Senhor o socorro de Deus, em nome de Jesus. Nós liberamos cada um aqui nessa noite, Senhor, sobre essa congregação, sobre essa igreja. Senhor, nos dá homens e mulheres, jovens e crianças, com uma nova disposição, com uma nova realidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queremos ser servos fiéis, prudentes, servos que amam a Deus. Nós tiramos agora de toda passividade, de todo ócio, essa casa ministerial, em nome de Jesus. Derrama esses dias, Senhor, fome e sede do Senhor, fome de adoração, fome de palavra, fome de entender. Eu também trago um destravar nessa noite, sobre as coisas dos irmãos, sobre o estudo dos irmãos, sobre os negócios dos irmãos. Nós destravamos agora, em nome de Jesus, o que Deus prometeu a cada um. Nós liberamos a prosperidade, nós liberamos a graça, nós liberamos as posições que Deus quer dar nesses dias, porque a palavra diz que o Senhor é o Senhor dos céus e da terra. Em nome de Jesus, nós liberamos os céus e a terra nessa manhã, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos o devorador, o migrador, o destruidor. Nós repreendemos toda afronta mental contra nós, tudo que tenta nos levar para baixo. Em nome de Jesus, nós erguemos nossos olhos para o alto e confiamos em Ti. Declaramos a nossa fidelidade, declaramos, Senhor, a nossa negociação de todos os talentos, todos os dons, todos os ministérios, todo o chamado de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. E declaramos que nós iremos fazer tudo com gozo, com alegria e com paz, porque essa é a sua promessa. Também nós repreendemos toda enfermidade, enfermidade do diabo, enfermidade da mente, enfermidade do corpo, enfermidade espiritual. Nós te expulsamos em nome de Jesus. Sai da vida dos irmãos, sai da casa deles, sai da mente e do coração deles, sai do corpo, sai da alma, sai do espírito deles. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, uma nova esfera de adoração, uma nova esfera de louvor, uma nova esfera de palavra, de disposição. Em nome de Jesus, Senhor, levanta essa casa como uma expressão nesse bairro, nessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que nós somos Teu e Tu és nosso amado, em nome de Jesus. Sustenta-nos, Senhor, sustenta-nos no Seu amor, sustenta-nos na Sua palavra, sustenta-nos no Seu reino e na Sua vontade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, querido, porque Ele é bom, a Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração.
e nós somos dele e ele é nosso, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, leva-nos em paz, debaixo do seu cuidado, debaixo da sua paz. Nos dê uma semana abençoada a cada irmão, o andar com Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a poderosa consolação do Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia.